Olá, crianças! Como é que vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando? Muito bem, a tia espera que todos estejam se cuidando. E lembrando que essa pandemia ainda não acabou, tá certo? Ainda não tem vacina para este vírus. Então se cuide, fique em casa, só saia se for necessário, tá certo? Vamos então começar as nossas atividades, mas antes vamos cantar uma musiquinha. Vamos lá? Eu vi uma onça e ela fez uau! Eu vi uma onça e ela fez uau! Eu vi um mico e ele fez. Eu vi um mico e ele fez. Olhei uma arara e ela fez. Olhei uma arara e ela fez. Chegou um tucano e ele fez. Chegou um tucano e ele fez. Cada bicho tem o seu jeito de falar. Vamos descobrir cada bicho como faz. Cada bicho tem o seu jeito de falar. Vamos descobrir cada bicho como faz. Eu vi um tuiuiu e ele fez. Eu vi um tuiuiu e ele fez. Eu vi um sapo, ele fez. Eu vi um sapo, ele fez. Olhei uma cigarra e ela fez. Olhei uma cigarra e ela fez. Chegou um tucano e ele fez. Chegou um tucano e ele fez. Cada bicho tem o seu jeito de falar. Vamos descobrir cada bicho como faz. Cada bicho tem o seu jeito de falar. Vamos descobrir cada bicho como faz. E aí, meus amores, gostaram? Cantaram junto com a tia ou deixaram a tia cantar sozinha? Cantaram? Muito bem! Agora já cantamos, já espreguiçamos, já acordamos e vamos pegar o nosso livrinho. Vamos pegar os livros, ó, de natureza e sociedade. E vamos estar abrindo o nosso livrinho na página de número 70. Mas não vamos ficar só nesse, tá? Na página número 70 nós vamos ver os seres vivos e os elementos não vivos. Também vamos ver na 73 elementos não vivos, tá certo? E vamos ver também o trânsito, tá ok? Na página 75. Nós vamos ver essas três atividades, tá bom? Então, se prepara aí, porque hoje tem atividade, tá certo? Vamos ver primeiro os seres vivos e os elementos não vivos. Então, o que é que a gente pode ver com isso? Assim, de começo, assim, de regra, a tia pode dizer o quê? Os elementos, os seres vivos, né? É como a gente estudou nas outras aulinhas, que o ser vivo, ele nasce, cresce, reproduz e morre, tá certo? Então, para a gente ter uma ideia do que é um ser vivo, o ser vivo vai ter essa função na Terra, tá bom? Ele vai nascer, crescer, reproduzir e depois morrer. Então, todos seres que você vê com essas funções, ele é um ser vivo, tá? E o ser vivo, ele precisa de quê para sobreviver? Para estar vivo? De quê? Água, que mais? A luz do sol, não é verdade? Tem seres vivos que vai necessitar de alimento, de comer. Por exemplo, as pessoas somos seres vivos, necessitamos de comer, de nos vestir. Mas tem uma coisa vital, ó, a alimentação, né? A luz do sol, certo? Então, água é um elemento vital, é. Se acabar a água, acabou-se todo mundo, não é verdade? Então, alimento, água, luz do sol. Então, para a gente poder aí estar bem, temos que ter esses elementos. Então,
Os seres vivos, eles vão ser esses seres que nascem, crescem, reproduzem e morrem, necessitam da luz do sol, do calor, né? Necessitam de água, de alimento, tá certo? Então, essas são umas das características dos seres vivos. Então, se você percebe que o ser vivo, ele se alimenta, se aquilo se alimenta, você vai saber que é um ser vivo. Se alimentou-se. Se você perceber que ele necessita de água, ele vai ser um ser vivo. Necessita do ar para respirar, do ar para estar aí, então ele vai ser um ser vivo. Então os seres vivos, eles vão ter essas características. E os elementos não vivos, os não vivos, não vão necessitar, não é verdade? Para quê? Por exemplo, uma pedra. Ela vai nascer, crescer, reproduzir e morrer? Você já viu alguma pedra tendo pedrinhas? Os filhinhos dela, as pedrinhas? Não, né? Uma cadeira. Você já viu uma cadeira tendo outras cadeirinhas? Não, não é verdade? Por exemplo, uma mesa. Você já viu uma mesa tendo várias cadeirinhas? Não? Já viu uma mesa comendo? Também não? Muito bem. Respirando? Também não. Então, são seres elementos não vivos, tá bom? Então, tem coisas, por exemplo, elemento não vivo, a caneta. Ela não vai crescer, ela não nascer, não vai reproduzir, certo? Então, vamos aí, com essa dica, tá certo? Vamos ver os seres vivos e os elementos não vivos, tá bom? Na outra coisa, como por exemplo, a vassoura, uma sandália. Se a tia perguntar para você, a vassoura é um ser vivo ou não vivo? O que você acha? Não vivo. Por quê? Como é que eu sei que a vassoura é um ser não vivo ou é um elemento não vivo? Porque ela não vai comer, ela não vai reproduzir, ela não vai necessitar do sol para estar aí viva, porque ela não tem vida, não é verdade? Então, todo ser que não tem vida é um elemento não vivo. Não tem vida, não está vivo. Ser vivo, ele tem vida, ele necessita da natureza, ele necessita do ar para respirar, da água, tá bom? Então tem essas diferenças. Então todas as vezes que nós vemos alguma diferença assim, vamos perceber se é vivo ou se não é vivo, tá? Então vamos acompanhar aí no nosso livrinho, na página 70, vamos lá? Os seres vivos e os elementos não vivos. No nosso ambiente, podemos encontrar seres vivos e elementos que não têm vida. Encontre na cena abaixo os seres vivos e pinte-os. Nesse desenho aí embaixo, você vai procurar os seres que têm vida, aquilo que está vivo, e vai pintar. Você vai dar um belo colorido, tá bom? Aí você vai perguntar, ô tia, a árvore é um ser vivo? Aí o que é que você acha? A árvore, ela vai precisar de água para sobreviver. Ela vai precisar do ar. Ela vai precisar da luz do sol. Então, veja só, esses são os dos elementos que um ser vivo necessita para sobreviver. Então, se a árvore precisa de tudo isso, então ela é um ser vivo, ela tem vida. Da mesma forma, um animal, um cachorro, um gato, um periquito, um papagaio, uma galinha, um galo, então tudo isso tem vida. Então necessita da luz do sol, de todos desses elementos que compõem aí, tá? É necessário para um ser vivo estar vivo. Vamos para a página de número 71, que tem o seguinte. Olha só o que a tia falou. Todos os seres humanos, as plantas e os animais têm vida. Eles nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem, tá bom? Então, olha aí a dica, né? Está aí no livrinho de vocês, o que é as características de um ser vivo.
Depois você vai recortar no final dessa página as etapas de um ser vivo e depois colar abaixo, tá? Você vai recortar, aí embaixo tem, e vai estar colando na sequência. Você vai cortar o animal que está nascendo, depois ele crescendo, reproduzindo, ficando mais velho e morrendo, tá certo? Agora vamos para a página número 73, elementos não vivos. Que são elementos não vivos? Aquilo que não tem vida. Elementos que não têm vida são chamados elementos não vivos, tá? Como, por exemplo, cadeiras, caderno, cama, vassoura, pedra. Eles não nascem, não crescem, não se reproduzem e não morrem. Tá? Aí você pode dizer, mas tia, a cadeira, ela quebrou-se, não prestou mais. Ah, ela deixou de ser útil, tá certo? Mas ela não tinha vida, ela não morreu, tá bom? Observe os elementos não vivos e escreva nas linhas as letras inicial de cada um e depois pinte bem bonito. Vamos encontrar aí bola, sapato, né? Carro, computador, bolsa, garrafa, caderno e lápis. Então, vamos escrever a primeira letrinha de cada um deles nesse espaço que estará aí no livro de vocês, tá certo? Passando a página 74, nós vamos encontrar uma atividade que diz: marque com o X os elementos não vivos na imagem. Tem uma paisagem bem bonita com árvores, pássaros, né, animais, e você vai somente marcar o que não tem vida, tá certo? O que não tem vida. Mais abaixo você vai observar as imagens, depois com a ajuda de um adulto vai pintar os quadrinhos obedecendo as cores da legenda. Tem as imagens, você vai estar aí pintando de azul os seres que têm vida. Faz o seguinte, pega o lápis azul, pinta tudo aquilo que tem vida, caprichando na pintura, tá certo? E pega o lápis de cor verde. Depois que você pintar tudo que tem vida, tudo que está vivo, aí você vai pintar o que sobrou, que são os elementos não vivos. Tá ok, meus amores? E vamos para a página número 75, vamos encontrar o assunto sobre o trânsito. O trânsito, que diz o seguinte: na rua existem carro, ônibus e até caminhão. Bicicleta, motorista, só não vale ficar na contramão. Né? Ele está dizendo que na rua vamos encontrar vários meios de transporte, né? Só não vale andar na contramão. Cada um no sentido correto, tá certo? Devemos sempre respeitar as leis de trânsito. E vamos pintar os semáforos nas cores certas. E é importante que o pedestre sempre atravesse na faixa de segurança, observe a cena e pinte o semáforo de pedestre, usando a cor que indica que o menino deve atravessar. Lembrando que o vermelho é para parar, amarelo é para ter atenção e o verde é para seguir em frente, tá? E na faixa de pedestre, vamos encontrar um bonequinho andando e vamos também encontrar um bonequinho parado, tá certo? Você vai pintar de verde o bonequinho que está andando, que está indicando que a criança pode atravessar ali naquele semáforo. Na página 76, vamos encontrar uma outra atividade que diz o seguinte: com a ajuda de um adulto, pinte as afirmações corretas, tá? A primeira: podemos atravessar as ruas sem olhar para os lados. Sempre temos que ter atenção na rua, olhar para os dois lados, porque pode vir carro, bicicleta, tá? Para não acontecer nenhum acidente. O sinal de trânsito serve para orientar os motoristas e os pedestres, correto? Para isso que serve o sinal de trânsito, tá? Só podemos atravessar a rua na faixa de pedestre. No sinal de trânsito, o vermelho serve para parar. Podemos brincar com a bola ou uma bicicleta na rua onde passa bastante veículos, sim ou não? Não, então não pinta isso, tá certo? E abaixo você vai ligar
as placas informando o que é proibido, o que é obrigatório e o que é permitido. Com a ajuda de um adulto, você vai ligar cada placa à sua etiqueta correspondente. Por exemplo, tem a bicicleta riscada, então está dizendo o quê? Que é proibido o trânsito de bicicletas, certo? A outra placa é vermelha com o nome pare. Então, ela está dizendo o quê? Que é uma parada obrigatória. E a outra tem uma plaquinha com a letrinha E riscado, tá? Então, está dizendo o quê? Que ali é proibido estacionar, certo? Então, você vai estar ligando cada plaquinha para a sua afirmativa correspondente, tá ok? Então, crianças, se cuidem, prestem atenção quando atravessar a rua, muito cuidado e até a nossa próxima aula. Tchau, crianças!